E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No calor dos comentários pós-jogo, um nome conhecido no meio esportivo resolveu incendiar os bastidores do futebol sul-americano. Pilhado, o polêmico comentarista, não poupou críticas ao Fluminense após a vitória da equipe carioca sobre o GV Clube Deportivo São José de Oruro. Em tom provocativo, disparou: ganhar do mais fraco da competição é fácil. A frase caiu como uma bomba em meio à torcida tricolor, que ainda celebrava o resultado positivo na competição continental. O comentário repercutiu imediatamente nas redes sociais, dividindo opiniões entre torcedores e especialistas. Enquanto alguns concordaram com a avaliação do jornalista, outros viram nas palavras um desrespeito à trajetória recente do Fluminense e ao trabalho do técnico Renato Gaúcho, que tenta resgatar a confiança do elenco após um início irregular na temporada. Renato Gaúcho, inclusive, não deixou barato. Durante a entrevista coletiva, ao ser questionado sobre as declarações de Pilhado, respondeu com ironia: fácil é falar atrás de uma mesa. Difícil é montar um time competitivo, viajar até a Bolívia e sair de lá com 3 pontos. A resposta arrancou aplausos dos presentes na sala de imprensa e viralizou entre os torcedores. Mesmo com a vitória convincente, a análise de Pilhado trouxe à tona uma discussão recorrente: até que ponto vencer adversários tecnicamente inferiores garante credibilidade a uma equipe que busca alçar voos maiores? O GV São José de Oruro, de fato, não é uma potência no cenário sul-americano, mas isso não diminui o mérito de um clube brasileiro que atua fora de casa, em altitudes desafiadoras e diante de um ambiente hostil. Além disso, a crítica ignora o contexto mais amplo: o Fluminense vem se reconstruindo sob o comando de Renato Gaúcho, que assumiu o time com moral abalada e elenco desmotivado. O triunfo na Bolívia, portanto, foi visto internamente como um passo importante na consolidação da filosofia do treinador e na retomada da confiança do grupo. Jogadores como João Arias e Martinelli também reagiram nas redes sociais. Em publicações sutis, mas recheadas de indiretas, ambos exaltaram o espírito de grupo e ironizaram os críticos de plantão. A mensagem foi clara: o elenco está fechado com o técnico e disposto a usar críticas externas como combustível. A torcida tricolor, por sua vez, deu um show de apoio nas redes. Hashtags como #fechado com Renato e #respeita ao Flu-Flu dominaram os trending topics do Twitter, mostrando que, apesar das dificuldades, o torcedor mantém viva a esperança em uma campanha sólida na competição continental. Pilhado, conhecido por seu estilo direto e provocador, parece ter atingido em cheio um nervo sensível da torcida tricolor. Ao minimizar o feito, ele não apenas provocou o Fluminense, mas também acendeu um debate mais amplo sobre o peso real de vitórias em jogos considerados fáceis. É importante lembrar que em torneios internacionais, não existe jogo ganho de antemão. A história está repleta de surpresas e tropeços de grandes clubes diante de adversários considerados inexpressivos. Portanto, qualquer vitória fora de casa deve ser valorizada, ainda mais em um contexto de pressão e reestruturação. Os bastidores do Fluminense ficaram mais agitados após a repercussão. Internamente, a fala de Pilhado foi interpretada como uma tentativa de desestabilizar o ambiente. O departamento de comunicação do clube, inclusive, estuda soltar uma nota oficial reforçando o respeito ao adversário e a importância do resultado conquistado. Entre os dirigentes, a avaliação é de que o Fluminense precisa usar esse episódio como motivação para os próximos confrontos. O planejamento segue focado no objetivo principal: avançar às fases decisivas da competição e, quem sabe, buscar o título que escapou por pouco em outras oportunidades. Enquanto isso, nos bastidores da mídia esportiva, há quem acredite que a declaração de Pilhado foi pensada estrategicamente para gerar engajamento, e conseguiu. Mas também reacendeu uma rivalidade velada entre os analistas do eixo Rio-São Paulo e os clubes que lutam para mostrar seu valor longe dos holofotes da grande mídia. Os próximos jogos do Fluminense serão uma verdadeira prova de fogo. Não apenas no campo técnico e tático, mas também no emocional.
A equipe entra agora em campo não só para vencer, mas para provar que críticas como a de Pilhado não passam de ruído externo frente à força de um time que quer brigar alto. Em campo, o desafio é manter o foco e não se deixar levar pela turbulência fora das quatro linhas. Fora dele, o desafio é ainda maior, blindar o elenco e manter a energia positiva que, mesmo com as dificuldades, começa a tomar conta das Laranjeiras. Por fim, a frase de Pilhado, mesmo envolta em polêmica, teve um efeito colateral interessante: uniu torcida, elenco e comissão técnica em torno de um objetivo comum. O Fluminense, mais do que nunca, parece pronto para transformar crítica em motivação e mostrar que vencer é sempre difícil, especialmente quando todos esperam que seja fácil. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A fala de Pilhado, além de provocar reações imediatas, escancarou uma realidade do futebol sul-americano que muitos preferem ignorar: o preconceito velado contra equipes de menor expressão. Quando um clube brasileiro vence fora de casa, o feito muitas vezes é relativizado se o adversário não ostenta tradição ou títulos. Mas a pergunta que fica é: quem define o que é fácil em um torneio tão imprevisível como a Sul-Americana? No caso do GV Clube Deportivo San José de Oruro, embora não conte com grandes estrelas ou orçamento milionário, há aspectos que exigem respeito, como a altitude, a pressão local e o estilo de jogo aguerrido. São obstáculos reais, e vencê-los exige preparação física, mental e tática. Reduzir esse tipo de desafio a uma obrigação não só diminui o mérito do Fluminense, como desvaloriza a própria competição. O técnico Renato Gaúcho, que já passou por situações semelhantes em outras passagens por clubes grandes, sabe lidar com esse tipo de crítica. Ao invés de rebater com agressividade, tem adotado uma postura mais estratégica: blindar o grupo, exaltar o comprometimento dos atletas e usar as críticas como parte da motivação coletiva. Para ele, cada crítica mal colocada é uma nova faísca que pode incendiar a vontade de vencer. Nos bastidores das Laranjeiras, a fala de Pilhado foi recebida como uma oportunidade disfarçada. O departamento de futebol enxerga no episódio um catalisador para o fortalecimento da identidade do time. A narrativa do nós contra todos começa a ganhar força, e isso costuma ser combustível poderoso em grupos que buscam afirmação. Em meio a tudo isso, a diretoria do Fluminense estuda transformar o episódio em uma ação institucional. A ideia seria criar uma campanha que destaque os desafios das competições continentais, valorizando cada conquista, independentemente do adversário. Seria uma resposta criativa a quem tenta minimizar os feitos do clube e uma forma de gerar empatia com a torcida. Enquanto isso, Pilhado continua em alta nas redes, mas também enfrentando uma enxurrada de críticas por parte da torcida tricolor. Muitos pedem retratação, outros exigem que ele acompanhe mais de perto a trajetória do time antes de emitir julgamentos. Seja como for, ele conseguiu o que parecia querer: movimentar o debate. Especialistas em futebol, por sua vez, foram mais comedidos. Alguns concordaram que o adversário era limitado, mas ponderaram que toda vitória fora de casa na Sul-Americana tem peso, especialmente para um time em reformulação. Outros foram mais firmes ao defender o Fluminense, lembrando que em competições de mata-mata, subestimar rivais é o primeiro passo para o fracasso. A repercussão chegou até aos rivais do Fluminense, com torcedores de outros clubes usando a fala de Pilhado para alfinetar os tricolores. Isso, no entanto, parece ter surtido o efeito oposto: uniu ainda mais a torcida em defesa do time, criando um ambiente de lealdade e resistência que só cresce com cada desafio superado. No fim das contas, a vitória sobre o San José de Oruro poderá não ser lembrada por seu placar ou por lances geniais, mas sim pelo estupim que acendeu no clube carioca um novo ciclo de união e foco. E se o Fluminense transformar essa chama em desempenho dentro de campo, Pilhado pode ter, sem querer, contribuído para o renascimento de um time com sede de conquista. Esse episódio deixa claro que, no futebol, palavras têm poder. E quando usadas de forma provocativa, podem causar ruído, revolta ou renascimento. O Fluminense, ao que tudo indica, escolheu a terceira opção. E o próximo adversário que se prepare,
O tricolor agora entra em campo com algo a mais no peito, a força de quem foi provocado e decidiu responder com futebol. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.